Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. É com muita alegria e considerável satisfação em poder estar com vocês em uma noite de festa como esta. O nome do Senhor sendo glorificado e a sua noiva exalando em adoração. Por gentileza, você que possui ao menos um exemplar em suas mãos, abra-o e encontre o livro de Jeremias. A nossa leitura participativa está centralizada no livro de Jeremias, no capítulo de número 18. O Espírito do Senhor pôs em meu coração uma palavra. E eu quero ser fiel ao que o Senhor me propôs para assim vos ministrá-los. Jeremias, capítulo de número 18, para a nossa meditação e nosso crescimento espiritual. Eu quero agradecer a Deus e tributar a Ele toda a honra, toda a glória, sendo merecedor, sendo digno da nossa oração. Estamos aqui porque o Senhor quis. Nós estamos dentro da vontade permissiva de Deus. E permitindo Deus aqui estarmos, Ele tem uma palavra aos nossos corações. Você acredita assim? Amém. Eu quero agradecer a Deus pela vida do cooperador Marcos. Deus abençoe. Vou estar com você. Obrigado pelo convite. Ser o último ministério da palavra para vos ministrá-los aquilo que o céu pôs em nosso coração. O Senhor continue te abençoando. Os céus em Cristo Jesus permanecem abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Gratidão pelo convite ao pastor dessa igreja. Que o Senhor possa te cingir de força. O Senhor o trouxe a esta casa, é porque existe um propósito a ser revelado através da sua vida. Que os céus te dê direção, continue sendo um homem de oração, porque eu não lhe conheço, mas o Espírito que habita em você é o mesmo que habita em mim e testifica isso. Aleluia. Continue sendo esse homem de oração para conduzir esse rebanho. O céu é logo ali. Estamos juntos no mesmo propósito. Saudando ao pastor dessa casa, a todos os cooperadores, pastores e presbíteros, estendo a minha salvação. Os senhores me ajudem no espírito de intercessão. Eu preciso entrar no que Deus me deu. Queridos, eu quero ser breve, ser sucinto e objetivo naquilo que Deus colocou em meu coração. A nossa leitura participativa está centralizada no livro de Jeremias, no capítulo de 18. E você que encontrou o texto, diga amém. Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: se levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou em suas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como o barro que está nas mãos do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel. Amém, queridos? Assentai-vos, por favor.
Amados e queridos irmãos, o texto lido na noite deste dia é um texto figurativo. Deus, o Senhor, está utilizando algumas figuras para mostrar ao profeta Jeremias o estado de Israel no período de cativeiro. Este texto é um texto figurativo. Deus, o Senhor, está utilizando algumas figuras para mostrar ao profeta Jeremias como seria a restauração de Israel. Nesse texto, patente é ao nosso entendimento em que Deus, o Senhor, está se utilizando da figura de um oleiro para bem representá-lo. É visto que nas entrelinhas do contexto do capítulo 18 do livro de Jeremias, o Senhor está fazendo uso da figura de um vaso para representar casa de Israel. Ora, se através de uma linguagem figurativa o Senhor está utilizando a figura de um vaso para representar casa de Israel, entendemos que houve um dia em que Israel se quebrou. Haja vista que no parágrafo de número 4, a Bíblia está narrando: o vaso vai se quebrar. Preletor Wesley, qual foi o dia em que Israel se quebrou? Israel vai se quebrar quando o grande monarca, o implacável Nabucodonosor, imperador da Babilônia, ele se levanta para invadir a Judá. Segundo o contexto judaico, Nabucodonosor ele invadiu a Judá 3 vezes. A primeira vez que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele se levanta para invadir a Judá, foi aproximadamente por volta do ano 605 antes de Cristo nascer. E nesta primeira invasão, Nabucodonosor ele vai deportar cativos para a Babilônia jovens intelectuais, jovens nobres, jovens que tinham sangue real correndo em suas veias, e entre estes estavam Ananias, Misael, Azarias e Daniel. O corte de nome babilônico entre nós já virou clássico: Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. A segunda vez que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele se levanta para invadir a Judá, foi aproximadamente por volta do ano 587. E nesta segunda invasão, Nabucodonosor ele vai devastar completamente com Jerusalém. Nabucodonosor ele vai levar cativos para a Babilônia aproximadamente 10.000 judeus, e entre estes estava o profeta Ezequiel. E foi aqui, nesta ocasião, que, segundo alguns estudos teológicos afirmam, acabaram com os sonhos de Ezequiel de ser sumo sacerdote. Foi aqui, nesta ocasião, aonde a Bíblia afirma, executaram a esposa de Ezequiel. Queridos, a terceira e última vez que Nabucodonosor ele vai entrar em Judá, Nabucodonosor ele vai destruir completamente com Jerusalém. E dentro
desta linha de raciocínio, ainda na introdução, me permita ser ousado em minha aplicabilidade em dizer que Israel vai perder 3 benefícios da parte de Deus. O primeiro benefício que Israel perde no cativeiro vai ser as muralhas. Nabucodonosor, ele derrubou as muralhas que cercavam Israel. Muro na Bíblia fala de proteção. Uma cidade na antiguidade que não tinha muros significa uma cidade totalmente desprotegida. É por isso que quando você lê Josué capítulo número 6, você vai ver a Bíblia enfatizando sobre os muros, ou melhor dizendo, sobre as muralhas que cercavam a Jericó. O que a Bíblia está querendo dizer? Apenas uma coisa: Jericó estava muito bem protegida, porque muro na Bíblia fala de proteção. Então no cativeiro, Israel vai perder os muros, a proteção cai. Agora o inimigo tem a autoridade para entrar dentro do território a hora que bem entender. O segundo benefício que Israel perde no cativeiro vai ser o prazer de glorificar a Deus em sua própria pátria. É visto que no período da invasão, Nabucodonosor ele vai destruir completamente com o templo que Salomão havia edificado, que Salomão havia construído para adoração ao Senhor. Sem templo, a vergonha estava posta. Sem templo, não existia mais motivos para os fiéis se apresentar diante de Deus. Eles perdem o prazer de adorar. É por isso que você vai ver na Bíblia um salmo que é conhecido como o Salmo dos Degraus, aonde os judeus se apresentam no cativeiro dizendo: nós penduramos as nossas harpas no salgueiro, cessou a nossa adoração, a nossa alegria se transformou em pranto. No período de cativeiro não existia mais sacerdotes ministrando em Jerusalém. No período de cativeiro não existia mais levitas salmodiando cânticos em Jerusalém. Eles perdem o prazer de adorar a Deus estando em sua própria pátria. O terceiro e último benefício que Israel perde vai ser a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um caixote feito de madeira de acácia, que tinha aproximadamente 1,11 m de comprimento e 66 centímetros de largura e também altura. Esta caixa era revestida com ouro por dentro e por fora, e sobre esta caixa existia uma tampa chamada propiciatório. Sobre o propiciatório existia 2 querubins esculpidos de ouro, um de frente para o outro encurvados, e as asas destes querubins formavam arca, e dentro da arca 3 utensílios estavam guardados. Primeiro, a vara de Arão que floresceu. Segundo, o pote de maná. E terceiro, as tábuas da lei. A Arca da Aliança era um símbolo máximo da presença de Deus no Primeiro Testamento. Tu vai se lembrar de alguns respaldos. Quem aqui não se lembra de quando a Arca da Aliança fora conduzida para a casa de Obed-Edom? A casa prosperou, o ambiente mudou, porque onde entra a presença de Deus, há uma liberação divina. Aonde entra a presença de Deus, alguma coisa acontece.
Quem aqui não se lembra de quando a Arca da Aliança era conduzida para um cenário de guerra? Visto que quando os levitas conduziam a Arca da Aliança para um cenário de guerra, o brado de vitória dos israelitas era notável, porque onde entra a presença, ali há ousadia na guerra. Aonde entra a presença de Deus, ali há autoridade na guerra. Aonde há a presença de Deus, ali há vitória na guerra. Então a Arca da Aliança era um símbolo máximo da presença de Deus. E no cativeiro Israel vai perder a Arca da Aliança. No cativeiro Israel perde presença de Deus. Pode uma nação se corromper. Pode um povo, mesmo sendo propriedade exclusiva do Senhor, os virar as costas. Todavia Deus sustém os seus profetas entre os viventes. É justamente por esta realidade em que Deus, o Senhor, vai convidar a Jeremias para um diálogo diferente. Deus vai usar uma linguagem figurativa para falar com Jeremias. E nas entrelinhas deste contexto existem grandes verdades proféticas. O percurso introdutório do texto: palavra do Senhor que veio a Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Uma palavra em pleno exercício de seu ofício, a fim de alcançar um indivíduo. Este indivíduo é alcançado pelo movimento da palavra. O verbo em ação tem por finalidade fazer com que este indivíduo venha a assumir uma postura de acordo com a palavra que recebeu. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo é expressão. Jeremias é o indivíduo, veio é o movimento. A palavra do Senhor se movimenta a favor de um indivíduo, a fim de que o mesmo ouça o que ela tem a dizer e, por sua vez, assuma uma posição de acordo com a palavra que recebeu. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: se levanta. Independente da sua realidade, independente dos dias, independente dos processos da vida, a palavra que está a preço se levanta. Se levanta aqui é Deus dizendo: se mova de acordo com o propósito que o céu te revelou. Se levanta aqui é Deus afirmando para alguém: se levanta e se mova de acordo com a chamada que eu te entreguei. Eu entreguei uma chamada para você, se mova de acordo a ela. Eu entreguei um ofício profético a você, então se mova de acordo com a chamada que eu te revelei. Pois bem, é o percurso introdutório, uma palavra dirigida a Jeremias. É uma direção que está sendo dada ao indivíduo, é uma direção sendo dada a alguém, e esse alguém deve por si aplicar um posicionamento, e ele é muito afirmativo em dizer: eu assumi uma posição. Jeremias se levanta, e o percurso introdutório é que Jeremias se levanta, pela palavra que foi manifesta. Jeremias se levanta,
mas pela orientação Jeremias desce. Pegou não? Eu vou de novo, porque isso aqui mexe com a minha alma. Pela palavra que foi manifesta, Jeremias se levanta, mas pela orientação, pela divina direção, Jeremias desce. Aleluia! Jeremias, ele é muito afirmativo em dizer: eu desci a casa do oleiro. Essa é a conclusão da direção de um indivíduo que está debaixo de uma palavra. Esta é a conclusão de um indivíduo que se move de acordo com a chamada que recebeu. Eu desci a casa do oleiro. Mas a pergunta que eu me fiz: aonde é que está o endereço da olaria? Por exemplo, vamos de Bíblia, porque sem Bíblia não dá. Em Gênesis 12, Deus chama a Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela. Abraão, sai da casa de seu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus esconde o endereço. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, depois que Saulo perde sua visão, Deus visita um de seus discípulos, e este atende por nome de Ananias, e diz: Ananias, vai a uma rua chamada direita. Deus dá o endereço, mas em Jeremias 18 Deus não se refere. Em Jeremias 18, Deus não faz menção acerca do endereço. Eu vou liberar, tu pega só se tiver ligado. Deus não faz menção acerca do endereço, porque profeta que é profeta sabe o endereço. Profeta que é profeta não precisa esperar o oleiro vir visitá-lo. Profeta que é profeta, ele sabe aonde encontra o oleiro. Vem comigo, fica comigo. Ele se levanta e desce na casa do oleiro. Jeremias, ele desce à casa do oleiro. Isso aqui eu achei maravilhoso. Jeremias, ele se levanta com a direção que lhe é dada, ele desce. E a afirmação é: eu desci a casa do oleiro. Isso aqui me fez entender: olaria não é para quem quer, olaria é para quem Deus chama. Casa do oleiro é ambiente de experiência. Só quem é chamado para descer alcança a dimensão da experiência que tem no posicionamento de quem desce. Olaria não é para quem quer, olaria é para quem Deus chama. É ambiente de experiência. É ambiente de experiências. E a primeira experiência que Jeremias tem quando ele bota o pé na olaria, e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra. Olha a experiência de Jeremias. No posicionamento de quem desce, tem experiências novas. No posicionamento de quem desce, existem revelações novas. No posicionamento de quem desce, sempre conhece a obra pelo lado de dentro, do jeito que é. E eis que o oleiro estava. A ênfase é justamente para este termo: estava. Estava é um substantivo feminino, aonde origina-se a expressão algo está em movimento antes mesmo de ser percebido. Tu não pegou? Eu vou de novo. Estava
origina-se da expressão algo está em movimento, antes mesmo de ser percebido. A primeira lição de Jeremias no ambiente de experiência é: o oleiro não começou a trabalhar depois que eu cheguei. O oleiro não começou a trabalhar depois que ele me viu. O oleiro não começou a trabalhar depois que eu botei o pé na olaria. O oleiro não começou a trabalhar depois que ele me viu. Antes mesmo de Jeremias chegar, ele já estava trabalhando. Antes mesmo de Jeremias chegar no ambiente, o oleiro já estava fazendo. Antes mesmo de Jeremias botar o pé na olaria, o oleiro já estava fazendo a sua obra. Antes mesmo de Jeremias chegar em um ambiente, Deus já estava fazendo a sua obra. E pela autoridade da palavra, isso me dá a autoridade de aplicar isso aqui. Antes mesmo de Jeremias chegar, o oleiro já estava trabalhando. Isso aqui dá a ideia de que Deus não depende da opinião de quem prega para trabalhar no ambiente. Isso dá a ideia de que Deus não depende da opinião de quem lidera para acrescentar no ambiente. Isso aqui dá a ideia de que Deus não depende da opinião da terra para mover o céu. Antes mesmo que Jeremias chegar, ele já estava trabalhando. Isso aqui dá a ideia de que Deus trabalha sem ninguém ver. Isso aqui dá a ideia de que Deus move sem ninguém ver. Quem sabe você entrou aqui indagando a Deus o porquê é que tu não vê, porquê é que as coisas não fluem. Eu vim debaixo de autoridade divina para liberar uma palavra profética. Descansa a sua alma. Deus está trabalhando sem você ver. Alguém já levantou a mão para receber? E isso está me motivando a profetizar. Descansa o teu coração. Deus está trabalhando sem você ver. Sem você ver. Já se eu estivesse no seu lugar, eu subia o nível da comunhão, porque eu estou dizendo que você está aqui sem ver nada lá, e o oleiro está dizendo: sem você ver, eu fui na tua frente, beleza para beleza. Sem você ver, eu fui na tua frente, guerrei a sua guerra. Se eu estivesse no seu lugar, eu subia o nível da comunhão, liberava maior glória, porque eu estou dizendo: enquanto você está aqui, a barreira vai quebrar. Vai. Enquanto você está aqui, a muralha vai cair. Vai. Essa noite é a noite em que os céus marcam a chamada de alguém aqui. Esta noite é a noite em que os céus abrem o entendimento de alguém aqui. Haverá uma ação divina. Deus está trabalhando sem você. Levante uma de suas mãos, por favor. Levante uma de suas mãos o mais alto que você pode. Deus está trabalhando sem você ver. Remendo de camando, remedecando, remanácia. Alguma coisa Deus está para fazer aqui e agora. Levante as suas mãos. Deus está pelejando por tua casa. Deus está trabalhando ao seu favor. Eu recebi uma direção do céu aqui agora. Levante as mãos uma
Orebendo de canubi de calabaia sé. Orebendo de canusi de candoremana de oremendria. Haverá resposta para alguém aqui. Hoje Deus está dizendo: eu trabalho ao teu favor, eu pelejo por tua causa, eu giro o cativeiro, porque ele mando de bergue de Ásia. É ele quem vai à frente, é ele quem quebra cadeado, é ele quem prepara o caminho, ele está trabalhando sem você ver. Ele trabalha sem ninguém ver. Deus não precisa do nosso ponto de vista. Deus não precisa da nossa opinião. Ele está agindo. Ele está fazendo. Ele está trabalhando. Eu vim aqui para alcançar a alma de alguém aqui, dizer: Ele está trabalhando. Ele está fazendo. Ele está agindo. A igreja serve o Deus que faz. A igreja serve um Deus que faz, desde o princípio da criação. Tu és fiel, Jesus, aleluia. Desde o princípio da criação, nós temos retrato de um Deus que trabalha. Desde o princípio da criação, nós temos retrato de um Deus que está trabalhando. Olha a expressão do texto: Deus está fazendo. Quem sabe você ouviu há muito tempo dizendo que Deus vai fazer. Quem sabe você já foi ministrado por alguma palavra ou uma canção dizendo que Deus vai fazer. Mas eu vou tentar desconstruir essa ideia. Deus não vai fazer. Deus já está fazendo. Na tua casa Ele está fazendo. Isso aqui não é jargão de quem prega, mas o meu lado direito arrepiou. Deus está fazendo dentro da tua casa. Deus está fazendo no teu casamento. Deus está fazendo nas tuas finanças. Deus está decalaparúzia. Deus está fazendo. Por que é que Deus está fazendo? Por que Ele continua trabalhando? Por que Deus continua agindo? Deus de poder, aleluia. Porque o assunto é obra dele. O assunto, senhores, continua sendo obra dele. Majestade vocal, o departamento, o assunto é obra dele. É por isso que entra ano e sai ano e vocês estão de pé. O assunto continua sendo obra dele. Vocês chegaram até aqui porque ele se relacionou com o operador Marcos. Deus está completamente envolvido com o departamento majestade vocal. O assunto aqui é a obra dele. Ele se relacionou com essa obra, ele se relacionou com esse departamento, e haverá peso de glória no recinto, haverá peso de glória no ambiente, porque o assunto aqui é a obra dele. Mas se a obra dele, ele não se limita apenas a um departamento. Ele se relacionou com o departamento infantil, ele se relacionou com o departamento de adolescentes, ele se relacionou com o departamento de jovens, ele se relacionou com o departamento do círculo de oração, ele se relacionou com os instrumentistas da casa, ele já se relacionou com o pastor dessa congregação, com a liderança dessa congregação. Esta noite eu vim pregar uma mensagem séria e dizer: Deus está completamente envolvido com essa obra. O Senhor
É Deus quem se relacionou. Aiades e Pirineus continua sendo obra dele. Aiades e Pirineus continua sendo obra dele. Glória a Deus. É por isso que entra cooperador, sai cooperador. Mas Aiades e Pirineus continua com as portas abertas. Sai diácono, entra diácono. E a igreja prevalece avançando para o propósito que Deus a confiou. É por isso que entra pastor, sai pastor, mas as portas permanecem abertas, porque o assunto aqui continua sendo obra dele. Ele está completamente envolvido com essa obra. Em outras traduções, quem sabe na sua, a expressão do texto é: e eis que o oleiro estava entregue à sua obra. Estar entregue é a ideia de um Deus que está completamente envolvido. Ele se relacionou com um relacionamento profundo de acompanhamento. Ele se relacionou com essa obra e ele está ligado em todos os aspectos, em todos os detalhes. Se ele está relacionado com essa obra, quem manda recurso é ele. Se ele está completamente envolvido com essa obra, quem faz o departamento crescer é ele. Se ele continua relacionado com essa obra, as portas do inferno não prevalecerão. E Aiades e Pirineus avança. Só quem acredita nisso, libere uma palavra para magnificá-lo. Libere uma palavra para enaltecê-lo. A obra continua sendo Deus. Ele se relacionou com a obra. Então perceba, eu vou me caminhar para a conclusão. Perceba que não é um Deus que está ausente em obras. Deus nunca esteve ausente em obras. O contexto aqui é sobre um indivíduo que não se submete a frequentar o endereço onde Deus está trabalhando. Não é porque Deus não faz, não é porque Deus não trabalha, é porque existe um indivíduo que já não se propôs a frequentar o endereço onde Deus está trabalhando. É sobre um indivíduo que não se submete a frequentar o endereço onde Deus trabalha. Mas quando o indivíduo recebe uma direção e desce, ele começa a enxergar a obra pelo lado de dentro. Ele começa a ver o que é e o que não é, o que faz e o que não faz, o que serve e o que não serve, o que é justo e o que é ímpio, o que é santo e o que é profano. Só quem está ligado na obra pelo lado de dentro entende do que se fala, entende de como Deus trabalha, porque o assunto aqui continua sendo obra dele. Glória a Deus, aleluia. Mas existe uma realidade aqui. A obra é dele, mas uma obra que é dele se quebra. E eu preciso ser muito responsável no que eu vou dizer aqui. Por favor, por gentileza, me compreendam. Uma obra que é dele se quebra. Quem quebrou a obra? Foi Deus quem quebrou a obra? Deus não quebra a sua obra. No percurso do texto você leu comigo. Olha a interpretação do texto. O vaso se quebrou.
Não foi o oleiro, queridos, quem quebrou o vaso. Aleluia! Foi o próprio vaso que se quebrou. Já que nós somos assembleianos, pentecostal até o tutano, eu vou usar uma aplicabilidade pentecostal. Sabe quando o vaso se quebra? O vaso se quebra quando vai aonde não é para ir. O vaso se quebra quando entra aonde não é para entrar. Aleluia! O vaso se quebra quando pega o que não é para pegar. O vaso se quebra quando namora com quem não é para namorar. O vaso se quebra quando casa com quem não é para casar. Aí se quebra, se frustra e ainda quer colocar a culpa em Deus. Queridos, Deus não tem culpa das nossas escolhas erradas. Eu vou dizer de novo, alguém precisa ouvir isso. Deus não tem culpa das nossas escolhas erradas. Aleluia! Se quebrou, mas se quebrou, mas ainda continua na mão de quem refaz. Se quebrou, mas ainda continua na mão de quem tem autoridade de moldar. Ainda está na mão de quem tem autoridade de refazer. Se alguém se quebrou no departamento, fica tranquilo, porque ainda está na mão do oleiro. Se alguém se quebrou na congregação, não se preocupa, porque continua na mão dele. Se está na mão dele, Deus tem autoridade para moldar, para refazer, para restaurar quantas vezes for necessária, e ninguém tem nada a ver com isso. Problema meu é quando eu aponto para o Problema meu é quando eu aponto para o processo do vaso que se quebrou. Está no mesmo ambiente que eu. Foi moldado com a mesma mão que moldou a minha. Mas eu não tenho sensibilidade para estender a mão, mas eu aponto o dedo. Se desceu, isso aqui é para alguém. Menos dedos apontados e mais mãos estendidas. Nessa casa de oração. Isso aqui é a olaria de Jeová. Isso aqui é a olaria de Deus. Menos dedos estendidos e mais mão que se estende. Porque o processo é o mesmo. Queridos, cada vaso uma forma, cada vaso um processo, cada vaso uma moldura. É Ele quem está moldando a obra. Não adianta questionar o líder, não adianta questionar o pastor, não adianta questionar o sonoplasta, não adianta apontar para os meninos da banda. Cada vaso uma forma, cada vaso um processo. Então Deus ministra a nossa alma esta noite, para que venhamos compreender que está todo mundo sendo moldado, está todo mundo no ambiente da experiência, está todo mundo na mão do oleiro. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é autossuficiente. Ninguém aqui é bonzinho, ninguém aqui é bonzinha. Nós continua sendo moldado por Ele. Nós continua sendo aperfeiçoado por Ele. E Ele está completamente envolvido com essa obra. Pois bem, se coloque de pé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vemos aqui que o vaso se quebrou.
Mas o quebrado aqui não está na conclusão. O que se quebra aqui não é resultado final. Se quebrou, mas está sendo moldado novamente. Se quebrou, mas está sendo restaurado novamente. E na asepsia da expressão, no original, a matéria que o oleiro estava usando era uma matéria inapropriada. No contexto original, na asepsia da expressão, o barro que o oleiro estava usando era uma terra apodrecida. Por isso nós vemos um processo de se quebrar. Por que o oleiro decide investir em uma terra desacreditada? Por que o oleiro decide investir em um barro inútil? Por que o oleiro decide botar a mão em um barro que possa ser que não tenha o resultado que ele espera, não ganha a forma que ele espera? Por que ele decidiu investir em uma terra desacreditada? Porque alguém olhou e disse: oleiro, não bota a mão nessa terra não, porque essa terra é problemática. Oleiro, não investe nesse barro não, porque esse barro dá problema. E aí eu pergunto: quem era esse barro? Solta uma questão, tu responde para você mesmo. Quem era essa terra desacreditada que o oleiro decidiu investir? Quando ninguém deu nada, quando todo mundo virou as costas, quando a própria família rejeitou, quando a sociedade disse que não, quando todo mundo olhou dizendo: vai morrer no baile funk, quando todo mundo olhou e disse: vai morrer no tráfico, vai morrer na esquina, vai morrer na cocaína, vai morrer na maconha, vai morrer no boteco de cachaça, o oleiro olhou e disse: vai nada. A mão no alto desceu e alcançou alguém que era desacreditado, alguém que não tinha resultados. Deus alcançou você, foi atrás de você, porque Ele gostou de você. Eu estou pregando para barro aqui, que era desacreditado pela sociedade. Estou pregando para alguém aqui, que continua sendo desacreditado na própria parentela. Estou pregando para alguém aqui que é vaso, mas é vaso fora, é vaso em outro ambiente. Mas Deus está dizendo: eu conheço a tua essência, sei quem tu és de verdade, tu és meu, eu vou fazer coisa nova. Coisa nova. A pregação é para vaso essa noite. De mim, de Candoremanahá. A pregação é para vaso aqui. Nessa casa de oração tem vaso que vai receber unção agora. Se prepara, porque Deus vai descer uma graça aqui agora. Aonde tiver vaso disposto a receber graça, aonde estiver vaso disposto a receber unção, eu vou orar com a igreja. Os pastores estendem a mão para a nave da igreja, os presbíteros estendem a mão para a nave da igreja, os líderes estendem a mão para os liderados, porque nós vamos orar. E dentro de alguns segundos Deus vai incendiar o coração de alguém aqui nessa casa com unção e com graça. Seu Deus, Criador dos céus e da terra, eis aí a tua igreja. Hoje nós estamos em condição de oraria, e em toda oraria
nessa noite a minha oração intercessora, aonde houver um vaso disposto a receber glória, aonde estiver um vaso disposto a receber um chão, a receber renovo, bebendo de calabaia, renova o vaso na casa, renova, Senhor, é minha. Os vasos pentecostais, abre a boca em línguas estranhas agora. Você que é vaso pentecostal, você que é vaso que tem glória de Deus na vida, abre a tua boca. Alguma coisa Deus vai liberar sobre a tua. Eu já estou vendo lágrimas aqui, eu já estou vendo alguém sendo cheio pelos olhos da fé. Alguém está transbordando, alguém está transbordando, cheio, recebe um som para pregar, recebe um som para cantar, recebe um som, recebe um som para liderar. Graça, unção, recebe de Deus. Preso calabandoremarai, elevacandoremanaxúria, elevacandoremanaxé, elevaracandoremanaia, elevaracandoremanarai, elevaracandoremanarai. Vai passar uma labareda de fogo na cabeça de alguém. Aqui agora, você que quer ser cheio, você que quer receber a glória, olha a labareda. Tem labareda de fogo na igreja, tem labareda de fogo na igreja, e a unção desce sobre a vida de alguém. Assim diz o Senhor: estabeleci eu um trono no meio de vós. Tenho eu estabelecido um trono no meio de vós. E digo aos meus eleitos: apresentai-vos como sacrifício vivo. Digo a esta congregação: levantai um propósito de oração, levantai um propósito de jejum, porque vou descer nessa casa como nunca desci. Estabeleci eu um altar no meio de vós. Apresentai-vos sacrifícios, apresentai-vos a essência desse altar, porque vou começar a me manifestar. É nesse mundo de pravácia, Codemite Candoremajore Menderviavá, que vou fazer coisa nova. Falo com a minha igreja esta noite e digo: haverá um peso de glória tal que vai incendiar o bairro Pirineu, Semendo Calabaia. O peso de glória descerá sobre esta casa. Vou incendiar os meus eleitos com um reavivamento e começo a despertar, começo a levantar, porque uma onda de avivamento vai entrar dentro desta casa de oração. Uma onda de avivamento vai incendiar esse ambiente e vou fazer coisa nova.
se apresentam diante de mim como sacrifício vivo, e a glória e o poder descerá sobre esta casa. Assim diz o Senhor dos exércitos. Libere uma palavra para magnificar. Libere uma palavra para enaltecê-lo. Glória a Deus. Deus falou conosco. Eu vou abrir uma oportunidade. Você não está desviado. Quem sabe você medita. Mas Deus nesta noite está requerendo de você. Você que ouviu a voz de Deus e quer deixar, quer voltar para o